e passo adiante, então, nesse que será o nosso segundo bloco, com a apresentação do programa. O programa Segurança e Cuidado, Justiça Restaurativa no Sistema Penitenciário, ele nos remete a quatro objetivos fundamentais. Ele é um programa de formação em justiça restaurativa e círculos de construção de paz, com objetivo inicial, naturalmente, com um programa de formação, a qualificação de servidores e parceiros, e quando a gente fala em servidores, não são apenas do sistema penitenciário, mas também servidores dos NEJAs, dos Núcleos de Educação de Jovens e Adultos, e parceiros institucionais, especialmente aqueles dos conselhos comunitários das execuções. Então, a ideia é que se habilitem pessoas para virem a atuar com esses dois parâmetros, digamos assim, de proceder, que é uma mudança de visão, que nós chamamos de enfoque restaurativo, e uma aquisição de novas habilidades que nós vamos apresentar de uma maneira estruturada, como as práticas restaurativas, aplicadas em dois âmbitos: na convivência laboral entre as equipes de trabalho e no atendimento às pessoas privadas da liberdade. Então, esse é o objetivo macro do programa enquanto programa de formação, mas ele tem, claro, que objetivos de repercussão, que dizem respeito a contribuir para a redução das tensões, e a gente imagina, embora não esteja aí, eu convivi por 11 anos como juiz de execução penal socioeducativa, penal juvenil, e lá naquela mini SUSEP chamada fase, a gente muito viveu do quanto é tenso, do quanto é difícil, de quanto é duro, pesado, seja para as relações interpessoais entre colegas, entre as diferentes hierarquias da estruturação interna dos quadros do sistema, das relações de poder, das relações com o judiciário, Ministério Público, defensorias, famílias, pessoas privadas de liberdade, tudo isso também, né, é um caldo de cultura conflituoso. Então, a gente procura, com essa proposta, buscar aliviar, em primeiro lugar, os tensionamentos, mas também poder intervir objetivamente quando aconteça conflitos internamente, seja entre pessoas privadas da liberdade, seja entre servidores, né? Os descumprimentos de penas, como, por exemplo, aliás, essa foi uma das questões que a doutora Joseline me chamou a atenção como um dos fatores mais relevantes da superlotação relativa àqueles que já obtiveram progressão para meio aberto e que estão retornando, né, os tornozelados que descumprem, né, e que não há um trabalho de suporte ao egresso, que não há ainda um trabalho de processar esse retorno de uma maneira mais comprometida, né? E lá, ao final da linha, também redução da reincidência, favorecendo a reintegração social. Eu imagino que esses são objetivos que todos, né, compactuam, que todos que trabalham nos sistemas têm isso, né? E que a gente pode resumir, né, num ambiente de convivência laboral e de atendimento mais humanizado, e com um maior senso de responsabilidade, né? Responsabilidade pelas consequências das nossas escolhas, das nossas ações e, consequentemente, das entregas. Se nós pensar o sistema no seu sentido amplo, nós podemos imaginar que a nossa entrega principal é a devolução da pessoa privada da liberdade ao convívio social. Então, qual é a qualidade e qual a nossa relação, né, de responder com habilidade pelo resultado dessa entrega. Mas as entregas não são feitas apenas no macro, né? Elas são feitas no cotidiano, então, no dia a dia, né, do passar o turno, passar o plantão, organizar uma escala, tudo isso, né, implica um cuidado com o outro, implica você ter uma perspectiva de alteridade na relação. E, num objetivo bastante pragmático e politicamente relevante no atual cenário das execuções criminais, é alinhar o programa com as práticas
previstas nos objetivos do Plano Pena Justa do Conselho Nacional de Justiça, né, fiscalizado pelo GMF, o Grupo de Monitoramento e Fiscalização, que a gente sabe, vocês estiveram reunidos aqui na semana passada, as várias unidades estiveram com visitas de inspeção, tiveram reunião aqui em Caxias com o colega Bruno, e certamente o tribunal, assim como o Bruno já esteve presente conosco no workshop de abertura com a professora Kate Pranes em fevereiro, o Dr. Bruno estava aí para dizer em nome do tribunal que o objetivo desse programa é compartilhado, é um objetivo interinstitucional. Então, essa ideia, né, que vai nos levar, esse conjunto de ideias que nos leva a construção de uma política prisional orientada pela segurança através do cuidado. Ou seja, a gente não deixa de se preocupar com aquilo que sempre foi a grande pauta do sistema penitenciário, mas a gente traz uma estratégia. A nossa necessidade é segurança, mas quais são as estratégias que a gente usa para satisfazer essa necessidade? Essa é uma testagem de aprofundamento da estratégia de cuidado para que a segurança resulte não mais da força das algemas e das grades apenas e da força da coerção, mas que resulte de uma combinação de forças. E essas ideias elas se alimentam de um componente teórico e eu passo rapidamente por eles para dizer a vocês que existem janelas de esperança, janelas de possibilidades, conforme a gente se direciona à pessoa que está cumprindo uma sanção penal, né, ou não fazendo nada com ele, ou seja, a gente teria aí um contexto negligente de segurança social, ou fazendo tudo por a pessoa e não exigindo nada dela, e isso seria um contexto permissivo, ou fazendo tudo contra ele, ao apenado, né? E isso seria um modelo punitivo. E quando a gente puder contar com eles, assim como contar com o colega na interação de uma escolha, de uma decisão do cotidiano laboral, nós estaremos fazendo uma janela restaurativa, que essa é a base daquilo que a gente está trazendo aqui, ou seja, uma intersecção desses dois vetores, segurança e cuidado, dentro de um balanceamento adequado. É, a gente vai ilustrar isso na identidade visual do programa, que está aqui desenhando esse gráfico, exatamente para fixar que esse é o ponto. E por que eu pessoalmente proponho esse ponto? Porque eu, como juiz de execução penal juvenil, foi vital a minha virada de chave lá na antiga FEBEM, na nossa fase, a compreensão dessa dinâmica, desse equacionamento desses vetores, para a gente poder fazer um passo adiante na estrutura do sistema. E então nós vemos que um sistema que só segura, ele está exausto, ele está tenso, ele está superlotado, ele não promove aquela entrega responsável que a sociedade demanda ou espera dos nossos serviços. Pelo contrário, ele tem virado até uma incubadora da criminalidade e da estruturação da criminalidade organizada, porque talvez a gente não possa persistir fazendo esse tipo de providência que é baseada na exclusiva contenção e a desconsideração das demais funções. Mas também justiça restaurativa não significa passar a mão na cabeça de bandido, que é uma expressão de não, essas coisas aí é molinho, vem amolecer, isso aqui é coisa de frouxo, é coisa de freira, de padre, de assistente social, de psicólogo, de juiz que foi cooptado pelas assistentes sociais e psicólogas, que tem uma visão de esquerda, que gente, isso é estratégia de exercício de competências que nos cabem, porque está na atribuição do sistema tanto o cuidado quanto a segurança. Agora, um sistema que só cuida também, ele não pode dar conta,
embora esse possa ser um ponto de partida, né? A ênfase no cuidado, quando você tem um excesso de controle, né, ela pode ser interessante, mas o nosso objetivo, nós vamos voltar a isso, né? O nosso objetivo é ter um sistema que seja capaz, inteligente e responsivo, no sentido de fazer isso. Se vocês quiserem me acompanhar no gesto, esse gesto ele simboliza o nosso programa, né? Você pode, em algum momento, precisar levar a mão que segura à frente, né? E nesse momento a mão que cuida ela vai recuar. Mas num outro momento você pode precisar uma situação de maior atenção, maior assistência, maior proteção, maior cuidado com aquela pessoa fragilizada, com a sua família. Então, na medida em que você consegue equilibrar esses movimentos, você vai estar, então, constituindo um programa de justiça restaurativa fundado, né, em segurança com cuidado. O programa ele foi concebido a partir de uma iniciativa comunitária de aprovação de recursos no CORED. CORED é o Conselho Regional de Desenvolvimento da Serra, e por isso ele abrange as unidades da região da sétima DPR, que estão ao mesmo tempo abrangidas pelo CORED, que é o apanhador, o Presídio Regional de Caxias, o Monitoramento Eletrônico de Caxias, a Penitenciária Estadual de Bento, Presídio de Guaporé e o Presídio de Nova Prata. Por que que Vacaria e Canela não entraram a princípio? Não entram porque não fazem parte do mesmo CORED. Mas a pedido do delegado Éder, nós flexibilizamos isso e, embora a sede das formações e o centro de aplicação da proposta permaneça nessas unidades, ele vai dispor, então, de vagas para convidar alguns representantes desses outros dois presídios, Canela e Vacaria. Então, quem está aqui, que venha dessas cidades, pode ficar tranquilo, porque vai ter oportunidade, sim, de participar. Para vocês terem uma ideia, nós temos hoje uma lista de 232 pré-inscrições, embora nós estejamos aqui, né, em 46 participantes desse encontro, a gente vai possibilitar atividades que atendam a todos os interessados, como nós vamos ver na sequência. Então, essas são as unidades envolvidas, né? Opa, isso aqui sobrou. Lembrando então isso, né? As vagas remanescentes poderão ser preenchidas por interessados com esse perfil, com prioridade para atuação na região da sétima DPR. Os beneficiários são as pessoas privadas da liberdade, familiares, comunidades de apoio, e eu diria, antes de tudo, as próprias equipes envolvidas. Então, essa é a estrutura introdutória, a visão do programa, e agora, então, nós vamos falar do percurso formativo, da trilha, das possibilidades de participação que vão ser abertas, o material que vocês já viram no material de divulgação, mas a gente passa aqui com uma visão mais detalhada. Para quem ainda não assimilou, ainda tem a dúvida, a gente vai esclarecer depois. O percurso formativo, então, ele vai ser agora, né? Está iniciando hoje com a primeira partilha formativa, ele vai até fevereiro, na verdade, e ele começou em fevereiro, fecha em janeiro, mas janeiro, fevereiro, por aí. As partilhas formativas são encontros mensais, por EAD, como aqui, canal permanente para integração, troca de experiências e aprofundamento temático. Essa é a primeira camada, a camada mais larga, a camada onde a gente pode receber interessados de outras regiões para acompanhar o que está sendo feito, para contar suas histórias também. Nós vamos convidar colegas aí, né, da sétima região, da terceira região, da oitava. A sétima já está aqui, da oitava, lá de Santo Cristo, de Santo Ângelo, de Juí, de Carazinho, de Lajeado, de São Leopoldo, o pessoal que já esteve conosco aqui no workshop da Keypranes, porque onde existem experiências hoje, a gente quer absorver, compartilhar e criar, digamos assim, essa integração criativa. Nós vamos daí adiante, hoje é o último, é a véspera do último dia da inscrição,
A inscrição dessa lista de pré-inscritos, ela encerra amanhã, dia 25, porque aí, a partir dessa lista de pré-inscrições, nós vamos para a camada mais fina, né, que é a formação dos facilitadores, que inicia em abril, vai ser atividade presencial nas unidades que vão participar em Caxias, Bento e Guaporé. Esse são o local onde acontecerão as formações. São formações intensivas de 20 horas. Houve um ajuste aqui a pedido da delegacia. Nós faremos essa formação em 16 mais 4, ou seja, são 2 dias inteiros e depois mais um turno de 4 horas, com um foco no que nós chamamos de círculos não conflitivos. Eu vou passando mais rápido essa parte geral e depois a gente detalha, né? Então, já em abril, a próxima etapa. Depois de fazer o curso, iniciam as práticas, o treinamento em serviço, né, com aplicação supervisionada. A cada 15 dias, o instrutor estará com vocês, reunindo a sua turma para conversar sobre como é que foi feito, para fazer uma prática conjunta, se for isso solicitado, né? E também, uma vez por mês, nós teremos um espaço como este aqui, online, mas com os participantes daquelas turmas de formação, tá? Da formação inicial, para discutir a respeito das experiências de uma maneira geral. Todas as turmas são 100 pessoas, 4 turmas de 25. Né? Feito isso, nós estaremos chegando em maio, junho, que não é tão longe, é logo ali, com a realização de um curso teórico, primeira parte. Depois nós vamos para um aprofundamento de facilitadores para situações mais complexas e, por fim, né, em agosto, setembro, nós teremos um outro curso teórico de avanço conceitual. Bom, eu vou passar um pouco mais detidamente, né, as partilhas formativas, esse nosso encontro. O objetivo de integrar as equipes, difundir experiências, aprofundamento temático. A gente vai querer convidar gente de fora também, lá da Senapen, lá do Conselho Penitenciário, esse pessoal que redigiu aquela resolução nacional orientando a justiça restaurativa, do plano pena justa. Vamos trazer isso para perto de casa, e esse vai ser o lugar, né, da gente fazer esses encontros mensalmente. São 2 horas disponíveis, da 1h30 às 3h30, todas as quartas, terças-feiras do mês. Podem anotar que isso vai ser um calendário padrão. Hoje é dia 24 de março, é a quarta terça-feira do mês de março, e daqui por diante estaremos juntos nessas datas. A princípio, esse espaço ele está concebido para acolher 150 participantes que terão vagas na formação teórica, né? Mas poderão ser disponibilizadas participações de até, eu errei o número aqui, até 300. Então, 150 mais 150 que estejam participando, mais sem entrar no aprofundamento teórico ou prático. Muito bem. O curso básico de facilitadores, então, ele acontece nessas 4 turmas de 25, 2 serão em Caxias, uma será em Bento, uma em Guaporé, com um total de 100 participantes, objetivando formar facilitadores para o que nós chamamos de diálogos menos complexos ou não conflitivos. O que não quer dizer que vai tratar de miudeza, né? Muitas vezes uma roda de conversa pode trazer coisas muito relevantes, importantes, e essa é a base da construção de uma comunidade segura, né? A prática continuada de relações mais horizontais e dialógicas é fundamental na integração de equipes, no fortalecimento de vínculos e com relação às pessoas privadas da liberdade. São práticas que vão ter uso nas reflexões com os apenados e dos apenados com suas famílias na preparação para a liberdade, assim como for surgindo aí o avanço. O estágio prático, então, como eu já adiantei, né, formação continuada, participação em círculos didáticos cofacilitados pelos instrutores, quinzenalmente presencial nas unidades sedes das turmas da formação básica. Aqui também são 100 vagas, cada turma tem 25. Né? A intervisão mensal será esse encontro mensal de reflexão sobre as práticas já em realização,
consolidando habilidades e qualificando continuamente a atuação dessa equipe que está em formação, né? O formato é online, com as 4 turmas juntos, sem participantes. O primeiro curso teórico visa introduzir o enfoque restaurativo. Lembra, nós estávamos falando lá de práticas restaurativas, agora nós vamos falar um pouco do enfoque, da onde que vem, qual é a visão que se traduz nessas práticas. Tem uma visão por trás disso, então nós vamos, né, trazer uma abordagem de iniciação com noções preliminares sobre justiça restaurativa no sistema de justiça e na gestão da execução penal, né? Como é que a gente constitui um ambiente de convivência laboral, né, que seja restaurativo? O que significa ser restaurativo, ou ser retributivo, ou ser reabilitador? Qual é a conjugação que a gente faz dessas perspectivas que vêm lá da raiz do sistema de direito penal, que repercutem no nosso fazer cotidiano, repercutem também na nossa cultura, né? Aliás, ao contrário, estão na cultura, estão na instituição porque reflexo da cultura. Esses serão cursos EAD com 4 semanas, sendo 5 horas semanais, a expectativa de participação, 2 horas síncronas, ou seja, uma aula no começo da semana com apresentação do conteúdo, 3 horas de atividades complementares com leitura de materiais ou interação na plataforma e 1 hora final, discutindo com o professor a respeito das suas dúvidas, suas questões, suas contribuições. É um curso único com 3 turmas, 3 salas de 150 participantes, ou seja, a participação preferencial daqueles 100 que estão fazendo a formação prática, mas abrindo, digamos, essa segunda camada de interessados mais específicos para a participação no teórico. Tá? O curso avançado de facilitadores é que vai entrar, então, em situações mais complexas e conflitivas para poderem atuar em círculos, né, de superação de trauma, círculos de conflitos, círculos de reintegração social. Esse é um curso para quem realmente se engajar, se interessar e quiser avançar. Teremos 25 vagas a serem distribuídas entre os mais aficionados, mais dedicados, melhor avaliados na formação de base, que é a formação inicial. Tá? Então, aqui nós teremos mais uma vez formação presencial no mesmo formato, 2 dias mais 4 horas, 16 mais 4, na sua unidade, na sua cidade. Tá? Aí o curso teórico 2, então, é onde nós chegamos num aprofundamento da teoria e das implicações práticas da justiça restaurativa nos ambientes prisionais, mostrando aspectos conceituais, normativos, na ambientação, na aplicabilidade em gestão, na convivência institucional e no atendimento. É um passo além, né, de como a justiça restaurativa, do princípio, né, e da visão e do conceito, ela se repercute, né, no fazer do cotidiano através das metodologias práticas. Mais uma vez, no mesmo formato, um EAD de 20 horas, 150 vagas. Então é isso. Eu quis trazer aqui essa ideia agora, voltando a ela, das mãos abertas, né? Porque esse encontro é totalmente acolhido. Aqui, esse é o espaço do cuidado com vocês, esse é um espaço que a gente não precisa se preocupar em segurança, em acertar, em querer saber ou querer fazer melhor. O importante é que a gente esteja aqui com essa disposição de aprendizagem conjunta e colaborativa. Eu queria agora, com a permissão aí de quem está na tela do computador, quem está olhando do celular vai ser difícil, mas eu abro essa tela que, se quiserem, né, participar do grupo do WhatsApp que a gente formou. É um grupo onde a gente vai fazer os lembretes, hoje tem partilha, hoje tem isso. Tá? O pessoal que participar das partilhas vai fazer parte, amanhã a gente fecha a lista de todos os pré-inscritos e a gente vai fazer a migração dessa lista para a plataforma da escola da Ajuris, da plataforma EAD, no Moodle. Lá vai existir uma das salas que vai se chamar Comunidade das Partilhas Formativas, que é essa comunidade ampla, e é lá onde os colegas vão encontrar materiais didáticos, vão encontrar
os vídeos de boas-vindas aqui de todos que estão participando. E o grupo de WhatsApp é onde a gente vai estar lembrando de atualizações, né, e dos programas das próximas partilhas. É isso aí, gente, né? Lembrando aqui desse time institucional, acho que isto é um fator relevante, fato relevante, né? Que nós temos aqui em andamento um programa que é o laboratório de uma política pública estadual de justiça restaurativa no sistema penitenciário, com apoio do governo do Estado, através, né, da Secretaria do Sistema Penal e Socioeducativo, do CORED, realizado aqui pela Escola da Júris, mas, né, sob a liderança da Polícia Penal. É isso aí. Agora eu bebo água e abro aqui para a gente recolher as perguntas. O que temos aí em pauta? Professor Leoberto, aqui escrito eu não tenho perguntas no chat. Até a gente pode anunciar aqui, né, que quem quiser aqui fazer alguma pergunta relacionada pode escrever aqui no chat que a gente vai estar repassando aí. Muito bem. Sabe que é uma preocupação que eu tenho, às vezes, da gente fala, né? E não é provocado. Às vezes, quando a gente dá aula online, acontece isso, né, Raquel? Então, é normal, mas a gente espera, né, ouvir as vozes ou os dedos de vocês teclando. E eu não queria era dar uma canseira agora e já continuar nessa falação. Até porque eu já cansei, essa apresentação foi, foi densa, né? Que o programa é denso. Nós falamos da nossa vida no próximo ano aqui.